Bom, para estar apresentando aqui para vocês um pouquinho sobre ecotoxicologia. A minha formação, né, só para vocês me conhecerem, primeiro, meu nome é Lucas Bueno Mendes, eu sou biólogo, com mestrado e doutorado na área de engenharia ambiental. Notícia boa, porque apesar de eu ter me especializado nessa área, durante a minha graduação mesmo, né, como biólogo, eu não tive contato com a ecotoxicologia. Durante leituras e estudos que eu fui conhecer essa ferramenta, né, essa parte da ciência, então, e nesse momento que eu acabei decidindo, optando por seguir nessa área e venho me especializando desde a minha formação em 2004, tá? Aí, eu acho que eu fiz uma apresentação básica, né, do que é ecotoxicologia e todos os usos, diferentes organismos, diferentes comportamentos. Separei algumas fotos para mostrar para vocês de como são feitos alguns preparos de amostras. Bom, e a ecotoxicologia, então, por que ela surgiu, né? Ela surgiu basicamente porque reconhecer que a presença ou não de um composto no meio ambiente e a sua concentração nesse meio ambiente, ela não permite que a gente garanta a proteção ambiental, né? Isso primeiramente porque diferentes concentrações de contaminantes, elas vão ter diferentes respostas nos organismos, né? Dependendo de cada um desses tipos de organismo, é como se fosse aquela lógica, todo remédio, ele tem uma dose que ele funciona como um remédio, depois ele funciona como um veneno, né? Então, seria basicamente nessa lógica, e também pela capacidade dos organismos de reagir diferentemente na presença desses compostos, né? Alguns organismos, eles vão estar expostos sobre as diferentes vias, né? Por exemplo, um organismo aquático, ele vai estar exposto sobre uma via de absorção pela pele, ou pelas brânquias, pela respiração, né? Ou pela ingestão, né, daquele material contaminado na coluna d'água. Um organismo terrestre também vai estar pela pele durante uma respiração, como, por exemplo, uma troca de oxigênio, como uma minhoca. Isso vai variar de acordo com cada um desses ambientes e cada um desses organismos. Assim como eles também vão metabolizar diferentemente esses tipos de compostos diferentes, né? E mais importante também é a questão da biodisponibilidade. Porque o que acontece? Há uma complexa dinâmica em relação a como se comportam os contaminantes nos ambientes, né? Não é simplesmente uma presença, mesmo que uma concentração considerada elevada no ambiente, não significa que ele está biodisponível para os organismos. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui. Por exemplo, no ambiente aquático, os sedimentos, eles possuem a capacidade de armazenar diversos contaminantes, né? As propriedades físicas e químicas das partículas que estão no sedimento, elas vão aderir a alguns compostos químicos. Então, muitas vezes você vê que há uma presença de contaminantes como agrotóxicos ou metais no ambiente, mas ele está aderido à partícula. Se o animal não entra em contato com essa partícula, não se alimenta dessa partícula, ou não vive ali aderido ao sedimento, por exemplo, ele não vai ter contato com esse contaminante. A ecotoxicologia, ela surgiu basicamente para avaliar o ambiente aquático. Hoje em dia ela evoluiu muito na questão de sedimento, na questão de solo, na questão tem uma evolução agora para atmosférico, com ensaios inclusive em abelhas, mas muitas vezes o que está mais envolvido é a água. E às vezes a gente está olhando a água, mas a contaminação está em outro lugar. Então, na verdade, a ecotoxicologia, ela tenta entender o contexto da realidade, né? Entender essa dinâmica tanto do químico com o local, as características do local e com as características dos organismos para entender se ele está biodisponível ou não, né? Então, é uma coisa bem complexa. Então, de certa forma, uma definição, né, seria que a ecotoxicologia, ela busca entender os efeitos dos compostos químicos, né, sejam sintéticos ou naturais, e os efeitos das atividades antropogênicas no meio ambiente, seja esse ambiente aquático ou terrestre, tá? Nos diferentes níveis de organização biológica.
Isso tudo em condições experimentais, sejam desde as condições experimentais a níveis muito baixos de organização biológica, que seriam, por exemplo, moléculas ou organelas, células e tecidos, até os maiores, como um modelo experimental que vai ser feito em campo, num rio mesmo, né? Você desvia um rio para você fazer esse ensaio. Então, basicamente, então, aqui seria uma junção, né, da química ambiental, né, que é entender como que funciona a dinâmica do contaminante em si no ambiente, a ecologia, que é os organismos, e a toxicologia. Mas hoje em dia a gente já sabe que é muito mais complexo que isso, né? Já tem entrado muitos modelos computacionais tentando prever como que vai ser essa dinâmica ambiental, para depois entender como que isso vai se transferir dentro dos organismos. A gente já está entrando em questões de ecologia de paisagens, com questões oceanográficas, limnologia, né, que é a parte de estudo de água continental. Então, a gente já está vendo que essa ciência ela evolui muito, né, nos últimos tempos, né? Já saiu daquilo que a gente chamava de básico e já está juntando outras caixinhas muito mais complexas, tá? Bom, e como eu falei, então tem essa diferença de níveis organizacionais, né? Então a gente faz ensaios, desde que vão ver efeitos em moléculas, né, até células, tecidos, até chegar organismos, populações e ecossistemas. Só que quanto maior o nível aqui, né, de complexidade, maior é a complexidade de se fazer esse estudo também, tá? Então, a gente vai ter aqui todo esse aumento de complexidade e vai deixar de ver os efeitos em moléculas para ver efeitos maiores, né? Mas, quando a gente está olhando aqui no nível mais complexo, os efeitos passaram por todos esses níveis diferentes, a gente só está vendo aquela ponta do final da relação ecológica entre si, né? Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, desde atividades enzimáticas, questões de membrana, até integridade celular, ver se teve alguma organela afetada, ver se órgãos foram afetados, ver se o organismo mudou seu comportamento, até a questão lá em cima da ecologia e como que funciona um contaminante saindo de um organismo para outro, tá? Então, aqui a gente tem mesmo, no nível celular, bioquímico e histológico, verificar ativação ou inibição de sistemas enzimáticos. Então, o que a gente vai fazer, por exemplo? A gente vai jogar uma cultura de célula, um contaminante, né, nessa cultura de célula, e aí depois eu vou fazer a extração, né, uma PCR, que hoje todo mundo ouve também, uma PCR, vou ver se uma determinada enzima que eu marquei nesse PCR, que é uma enzima de estresse, está se ativando ou se ela está aumentando a sua concentração. Então, eu vou fazer isso são chamados biomarcadores, tá? A gente vai ver degeneração de organelas, a gente vai fazer o uso do microscópio, ou, por exemplo, produção de proteínas de estresse, e também alteração no tecido. Aqui eu coloquei uma foto para vocês verem, por exemplo, o que a gente pode fazer, por exemplo. Coloco um peixe no ensaio, e daí no final do ensaio eu vou fazer uma histologia dele. E aí eu vou ver como que ficou a brânquia de um organismo saudável, né, que não ficou sob contaminação, e uma brânquia de um organismo que ficou sob um cenário de contaminação. Então, a gente vê, isso aqui é resultado de passar por vários desses níveis aqui, gerando uma alteração do tecido. Então, a gente vê que claramente há um efeito na saúde desse organismo, tá? Em nível de população, a gente vai ver crescimento, anomalias, né, malformações de alguma forma, a bioacumulação, que hoje em dia está muito em evidência também, mais uma vez por conta desses acidentes relacionados à mineração, porque como a gente está falando de metais, né, esses metais, eles tendem a se bioacumular nos tecidos, né, dos peixes, principalmente, que são os alimentos da população humana. Então, o que acontece? Esses peixes, eles estão em contato constantemente com esses contaminantes, por uma questão da composição dos tecidos, né, do músculo e outros órgãos, tem uma afinidade de ligação com os metais, então os metais tendem a se bioacumular. E aí o que acontece? Essa bioacumulação afeta ou não os peixes, às vezes os peixes estão totalmente saudáveis, mas com metais, mas a gente que vai se alimentar desses peixes, a gente também está entrando em contato com esses metais.
E é aquela questão da cadeia trófica, né? Então, um organismo na base, ele se alimenta de um pouquinho, mas o logo acima dele se alimenta de vários desses que se alimentaram um pouquinho, e isso vai se biomagnificando na cadeia, tá? E isso é um problema muito grande, e atualmente está muito em evidência, tanto na questão da Samarco, como também em Brumadinho. Um pouco mais evidente na questão da Samarco, por conta de que aquela região foi uma extensão muito maior afetada, né? E ali, principalmente aqui na região de Regência, do Espírito Santo, há uma comunidade pesqueira uma comunidade que basicamente vivia da pesca, um grande número de pessoas que viviam da pesca e turismo, que foram as duas coisas afetadas. Então, é uma questão muito importante dentro da ecotoxicologia que tem se evidenciado cada vez mais nos últimos tempos, né? E aí a gente vai ver essas questões de número de organismo, baixo poder de competição, capacidade de fuga e alteração da alimentação. E aqui a gente está no nível mais complexo de todos, que seria um nível de ecossistema, né? Isso, eu trabalhei mais ou menos nessa área durante a minha pós-graduação, que é, na verdade, uma simulação de uma condição mais próxima à realidade, né? O que a gente chama de micro ou mesocosmos, né? Porque, como eu falei anteriormente, são questões que você olha unicelular, em microscópio, em escala laboratorial, controlada, mas que nem sempre reflete uma realidade ecológica de como funciona no ambiente, né? Ali a gente está um único organismo sendo avaliado numa amostra, mas eu não sei como que isso está afetando o ambiente como um todo, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai para esses esquemas de estudos em áreas naturais, né, que a gente tem aqui um certo enclausuramento para avaliar os efeitos ambientais que são simulados aqui dentro, nessa área, ou mesmo que aconteceram nessa região como um todo, ou mesmo em escala reproduzida, a gente consegue inferir melhor como que isso vai acontecer no ambiente, porque eu vou avaliar como isso vai se transpor de um nível trófico para o outro, tá? Então, a gente vai conseguir ver a alteração do equilíbrio na biodiversidade, se vai mudar a espécie, se uma espécie vai sumir, vai aparecer outra, né? Como que isso vai se transferir ao longo de um organismo para o outro, e também aquela questão da biomagnificação que eu falei anteriormente, se um contaminante vai se biomagnificando, que é aumentando a sua concentração de acordo com subir na cadeia trófica, tá? Bom, e aí, um pouco das aplicações, a gente tem muitas aplicações desses tipos de ensaios. De estudos, como os estudos do acidente da mineração, né, como o da Samarco, da Vale, para avaliar os efeitos ambientais, o controle da eficiência de estações de tratamento, para saber se um efluente está sendo tratado de uma forma correta ou não, né, se ele está saindo com toxicidade, a identificação de uma área ou uma fonte poluidora, qualidade da água, avaliação de eficiência de biorremediação, tem muitos usos diferentes, né? Inclusive também identificar quais são os principais grupos tóxicos que estão sendo presentes no ambiente, né? Por exemplo, você faz diversas manipulações nas amostras, né? Você mexe o pH, mexe a oxigenação, passa por um tipo de filtro que remove um determinado composto ou outro e vai fazendo os ensaios ecotoxicológicos ao final para ver se aumentou ou reduziu a toxicidade e identificar naquele ambiente qual que é o organismo qual que é o composto que está causando toxicidade para aquela comunidade ali, tá? E a gente faz isso em diversos tipos de amostras. Amostras de água, né, seja uma amostra superficial ou subterrânea, sedimento, água intersticial, que é aquela água que está entre as partículas de sedimento, os extratos de sedimento, que é o eluteato, que é como se fosse uma extração forçada daquele contaminante que está presente no sedimento, material dragado, para ver se um material, por exemplo, aqui a gente tem a dragagem, e pegar aquela areia que está lá no fundo do mar e colocar aqui para a praia, para engorda, né? Então, esse material, muitas vezes, ele é avaliado em termos de ecotoxicologia para ver se não está colocando um material que tem contaminação aqui para cima, que vai ter contato com o pessoal, né? Não é só avaliar se tem algum contaminante em concentração tóxica ou não, mas entender se aquele material é tóxico. Porque, por exemplo, o
que acontece com uma grande frequência? O nível de um metal A, ele é baixo e moderado, ou B, baixo e moderado. Então, assim, tem vários contaminantes em níveis baixos que conjuntamente vão causar um efeito, né? Então, todos estão atendendo os referenciais de qualidade, por exemplo, de classe 2, ou da CONAMA 454, que é desse material drogado, vai falar que estão abaixo dos níveis de perigo, mas conjuntamente isso pode causar um efeito, tá? E além disso, as avaliações de contaminantes, que sejam os efluentes mesmo, ou os produtos químicos isolados, tá? Então, a gente tem aqui os ensaios de efeito agudo, que estão basicamente voltados a avaliar aqueles efeitos em um curto período de tempo, né? E vão ver efeitos mais drásticos nesses organismos, como mortalidade, mobilidade, redução na emissão de luz, né? E a gente vai fazer a avaliação desses efeitos através da concentração de efeito, né? Qual que é a concentração daquela amostra ou daquele produto químico que causou um efeito num certo nível na comunidade. Então, tem, por exemplo, a CL ou CE50. Qual que é a concentração que matou 50% dos organismos, né? Então, a gente vai saber qual que é a concentração do produto que causa esse efeito. E o fator de toxicidade é saber, determinada amostra, quantas vezes eu preciso diluir essa amostra para deixar de ter esse efeito, tá? Em relação aos efeitos crônicos, são efeitos que vão ser avaliados num período muito maior de tempo, né? Eles, de certa forma, basicamente, a gente precisa minimamente um ciclo de em torno de 10% da vida desses organismos, né? Ou em um tempo menor, mas que seja numa fase de vida bem sensível, né? Por exemplo, então a gente vai pegar uma fase de desenvolvimento desses organismos, né? Eu trouxe para vocês aí, depois tem uma fotinha de como que é feito os ensaios de ouriço. Então, o ensaio pode ter um período menor, mas ele vai pegar a fase crítica de desenvolvimento. É como o peixe, por exemplo. A gente vai pegar um peixinho que ele é recém-nascido, né? Ele vai ter menos de um dia, ele pode ter no máximo um dia, e vai colocar ele numa amostra. Ele vai se desenvolver ali naquelas fases iniciais dentro daquela amostra. Então, a gente vai ver se vai ter uma formação, se ele ou se ele vai se reproduzir depois, se ele vai ter problema de histologia, problema genético, vários outros desses efeitos mais sensíveis, né? E aí a gente vai ver qual que é a concentração da amostra que vai causar efeito e qual concentração da amostra que não vai causar efeito, né? É esse tipo de resultado que a gente vê, tá bom? Aqui a gente tem, mais ou menos, basicamente, como funciona, né? Então, aqui a gente tem um gráfico de concentração de uma amostra e a resposta. Então, conforme a gente vai tendo um aumento da concentração, a gente vai tendo um aumento da resposta, né? E aqui a gente vai ver qual que é a concentração que causou 50% de efeito. Isso aqui vai gerar para a gente, através de uma interpolação linear, que é esse tipo de visualização, qual que é essa concentração. No caso dos efluentes, como eu falei lá, dos ensaios crônicos, por exemplo, a gente vai ver, olha, no controle a gente tem tantos organismos, né? A partir de qual concentração vai ficar igual ao controle? Então, a gente tem aqui, por exemplo, essa concentração voltou a ter o mesmo número, essa seria a concentração de não efeito, e essa concentração, por exemplo, ela é estatisticamente diferente, essa concentração de efeito, né? Aqui a gente consegue ver muito claramente isso. Então, a gente tem um controle com 0% de indivíduos mortos. Então, aqui, nada mais é do que a concentração de não efeito, né, que não tem efeito sobre esses organismos, e essa é a concentração que tem efeito sobre os organismos, tá bom? E além disso, a gente tem os diferentes tipos de exposição. Tipo de exposição estático, né, a gente bota essa amostra uma única vez. Sistema semi-estático, que a gente vai fazer uma troca dessa amostra durante a execução do ensaio, ou um sistema dinâmico, que vai ser um sistema que basicamente vai ficar trocando ao longo de todo o tempo essa amostra. Basicamente, hoje em dia, a gente faz esses dois tipos de ensaios, em escala laboratorial. Essa aqui é muito mais experimental, está muito mais em ensaios acadêmicos dentro da universidade. Em escala laboratorial, principalmente no que a gente fala de consultoria ou de
ensaios de bancada, né, que você consegue contratar para fazer para algum determinado produto, um efluente, vão ser esses dois. Tá? E aqui a gente vai falar um pouquinho mais dos ensaios, e tem algumas fotinhas que eu trouxe para vocês desses ensaios, né? Nos ambientes de água doce, a gente tem diversos organismos, né? E aí entra uma questão muito interessante na ecotoxicologia. Não adianta simplesmente eu saber os efeitos ecotoxicológicos sobre um único organismo no ambiente. Então, a gente precisa de uma grande representatividade desses organismos, né, para a gente avaliar diferentes organismos que possam representar aquela realidade no meio ambiente. Não adianta eu pegar exclusivamente um organismo para fazer essa avaliação, porque não vai ser representativo. Por exemplo, a gente tem aqui os ensaios com alga, né? Daí a gente vai ter os consumidores primários, que são aqui esses microcrustáceos, que são menores do que 1 milímetro, são muito pequenos. Depois a gente vai ter os peixes, né? Então, basicamente, por exemplo, quando chega uma demanda aqui para a gente, olha, eu quero fazer um estudo sobre um produto que eu estou desenvolvendo agora. Olha, minimamente a gente vai sugerir fazer um ensaio com algas, um ensaio com microcrustáceo e um ensaio com peixe. Que eu vou entender, porque esse daqui gera energia no meio ambiente, né? Ele é o produtor primário. Esse aqui vai consumir a alga e o peixe vai consumir esse. Só que muitas vezes a gente ainda sugere, olha, vai fazer mais de uma alga, mais de um peixe, mais de um microcrustáceo, porque precisa ser representativo, né? Não adianta a gente querer fazer exclusivamente 1, 2, 3 ensaios, porque a gente sabe que varia essa sensibilidade. Tem uma espécie de peixe que vai responder bem e outra espécie que vai responder mal, né? Isso a gente consegue ver muito bem naquela questão da bioacumulação também, porque, por um bagre, eu não sei se vocês lembram, o bagre é um peixe e ele fica no sedimento. Então, se a gente olhar o bagre, ele vai estar cheio de contaminação. Mas se eu olhar um peixe de cima, que fica na coluna d'água, que não vive no sedimento, ele vai estar ok. Talvez ele não esteja tão contaminado. Aqui eu trouxe algumas fotos dos ensaios, né? Por exemplo, o que acontece, né? A gente vai fazer um ensaio com a alga. A gente vai pegar esses Erlenmeyers, vai colocar as amostras aqui, né? A gente faz os ensaios com 3 réplicas para cada concentração e vai colocar 1 ml, por exemplo, de alga em cada uma dessas amostras. Isso aqui é uma mesa agitadora que vai ficar girando, né? Ela fica girando assim, de forma que a alga fique em contato constante com a amostra, não haja uma limitação de oxigênio e também ela não vai se reproduzir e formar um aglomerado de algas e decantar e não vai conseguir crescer por uma limitação do próprio espaço, né, que ela está enclausurada. E aí você vai ver ao final como se fosse um indicador de quão verdinho está a amostra, né? Então você vai ter uma amostra controle que não vai ter nenhum contaminante e ela possivelmente vai ter a maior número de reprodução de algas de todos. E aí você vai levar essa amostra, as outras amostras, para o microscópio e vai contar quantas células tem, né? Vai ficar bem isso aqui, ó. Você vai lá e vai contar dentro de um quadrante quantas células tem, né? Então aqui a gente consegue ver, por exemplo, ó, aqui o controle e aqui as amostras contaminadas, né? Então aqui com maior nível de contaminação, menor, então a gente consegue ver como que vai ficando gradativamente o crescimento da alga. Então, a gente sabe que vai ter uma inibição da alga e, consequentemente, vai causar uma inibição da alga, vai diminuir os microcrustáceos, que vão ter menos alimento, e, consequentemente, afetar os peixes, tá? Aqui a gente tem a mesma coisa, um ensaio com Seriodafnia, que é esse microcrustáceo aqui. Ele é muito pequenininho, nem dá para ver, tanto que a gente faz um tubo de ensaio, tá? Então, a gente tem aqui o controle, né, que aqui é uma água limpinha, e ele está aqui dentro. E aqui a gente tem as amostras com os contaminantes, né, e as diferentes diluições. Então, o que a gente vai fazendo? Coloca o organismo aqui e depois, no final do teste, a gente vai contar quantos filhotinhos nasceram, né? Imagina só a diferença que dá dessa água limpinha para essas amostras que tem exatamente uma altíssima turbidez, vai ter material em suspensão que vai entupir esses organismos, que vai grudar nele.
etc. Então, a gente consegue ver aqui um pouquinho da diferença dessas amostras e como é feito. Então, a gente tem aqui o controle, uma amostra A, com diferentes diluições, e uma amostra. Em ambientes marinhos, a gente vai ter vários organismos também, como eu disse, desde uma bactéria, a também microalgas, o ouriço do mar, até também microcrustáceos, a mesma lógica. E no sedimento também outros organismos, tá? E aqui eu trouxe, por exemplo, como a gente faz um ensaio com o ouriço. A gente coleta o ouriço no meio ambiente, aí a gente injeta nesse ouriço uma solução salina, né? Isso vai gerar como se fosse um estresse nele, né? Uma condição de estresse para esse ouriço. Ele vai liberar os gametas, né? Então a gente tem aqui o gameta masculino e o gameta feminino. A gente vai pegar essa gosminha aqui, né? Esse material são os gametas dele, vai jogar numa placa de Petri, que é essa plaquinha que eles estão logo abaixo aqui. É como se fosse a gente vai lavar eles, né? Isso vai gerar uma fecundação, né? Vai fecundar o feminino com o masculino. A gente vai pegar uma alíquota desse material que foi fecundado e vai jogar dentro das amostras. E o que a gente vai ver? O desenvolvimento da larva. Então, a gente tem aqui, ó, uma fotinha que eu coloquei para vocês, de uma larva desenvolvida corretamente e uma larva desenvolvida com defeito, né? Essa larva, provavelmente, ela não vai virar um ouriço, né? A gente vê que ela está uma formação totalmente diferente. E aí a gente vai fazer a mesma continha. Quantas larvas deram, quantos por cento de larva defeituosa, quantos por cento de larva normal. E aí vai avaliar a que momento que aquela amostra deixou de ser tóxica ou a que momento aquela amostra se tornou tóxica, para entender qual que é o perigo para o meio ambiente. Tá? E outros ensaios muito interessantes, que são muito mais recentes, são os dos organismos terrestres, que é muito legal, são coisas novas, não são coisas que a gente faz aqui na Prise, mas eu tive muito contato durante a minha pós-graduação. O pessoal estava desenvolvendo essas metodologias lá em São Carlos, e a gente vai ver ensaios sobre matrizes de solo, né? Sejam matrizes líquidas, né? Ou, por exemplo, um solo que vai passar uma água de chuva por ele, a gente simulava isso lá, né? Pegava um recipiente, um solo contaminado, colocava uma espécie de funil e simulava uma chuva em cima, né? Pegava o que percolava por esse solo e fazia uma avaliação ecotoxicológica, tanto com organismos aquáticos quanto com esses organismos terrestres, para entender, por exemplo, se uma contaminação de um agrotóxico, né, que vai percolar, né, logo depois de uma chuva, ele vai ser carreado para outros sistemas, como que isso vai causar um efeito, né? Então, a gente tem aqui colêmbulas, que são organismos que vão contribuir com a degradação de matéria orgânica e ajudam na qualidade de solo, minhocas, testes de germinação, né? Eu vou colocar sementes nessas matrizes e vou ver quanto por cento de semente germinou, né? Quanto por cento de semente germinou, mas como foi o desenvolvimento? A gente consegue ver aqui, por exemplo, num potinho aqui, que é o solo mais contaminado, não germinou nada, né? Conforme a gente foi diluindo com solo sem contaminação, o desenvolvimento foi melhorando, né? E a gente faz isso com cebola, faz isso com alface, faz isso com diversas espécies diferentes, né? Eu coloquei aqui para vocês um teste com minhoca. Como que funciona? Posso fazer de duas formas. Dois modelos de testes hoje em dia têm sido bastante conduzidos. A gente tem aqui, por exemplo, a minhoca, e aqui tem os diferentes tipos de solo. Eu vou colocar essas minhocas dentro desses solos, e eu vou ver, depois do final de um tempo de exposição, quantas minhocas sobreviveram ou não. Tá? Mas outro tipo de teste que tem sido muito utilizado é o teste de fuga. Porque o que eles descobriram? Descobriram que a minhoca ela tem a capacidade de saber se aquele ambiente está bom ou ruim para ela. E ela tende a fugir, né? Ela tende a migrar para um ponto não contaminado. Isso, de certa forma, para a minhoca é bom, mas para o ambiente, isso demonstra que se os organismos estão fugindo daquela contaminação, aquela contaminação ela vai perdurar por mais tempo também naquele ambiente. Porque esses organismos, eles auxiliam na degradação dessa contaminação, tá? E aí, como que funciona esse teste? Por exemplo, aqui tem um potinho com um sedimento,
e outro sedimento. Então, a gente tem como se fosse aqui o sedimento controle e o sedimento contaminado, tá? Isso aqui coloca, primeiro, uma divisória aqui, né, como está nessa figurinha aqui, coloca uma divisória aqui. Eu jogo, por exemplo, 5 minhocas aqui e 5 minhocas aqui. Abro a comportinha e deixo lá 10 dias, por exemplo. E depois eu vou ver, no final eu coloco a comportinha de novo, e aí eu vou contar quantas minhocas estão em cada lado, né? E é muito engraçado, é muito eficiente, porque você vê que as minhocas fogem. E isso não acontece só com minhoca. Durante a minha pós, eu também fiz um teste muito parecido com peixe, onde, como se fossem, eram potinhos seriados de contaminação. Só que eles tinham uma ligaçãozinha aqui, um caninho, né? E aí eu ia contaminando, tinha um gradiente de contaminação. Os peixes também têm essa mesma capacidade. Então, eu ia lá e depois eu via que os peixes, no final, estavam todos nas amostras menos contaminadas. Então, ele percebe que aquela condição é nociva e ele vai tentar migrar para uma condição melhor, tá? Aqui também tem um teste, para vocês verem, um teste de germinação, né? Então, a gente vê aqui, e desenvolvimento, que teve amostra que até germinou, mas não foi para frente, e conforme foi diluindo esse material tóxico, né, eles foram desenvolvendo corretamente, tá bom? Aqui uma tabelinha bem simples, para como se fosse uma árvore de decisão do tipo de ensaio, né? Quando a empresa a gente, assim, precisa fazer um ensaio de efeito agudo, né, em água doce, quais são os organismos que a gente pode usar? A gente tem aqui microcrustáceos, a bactéria e o peixe, né? Efeito crônico, a gente tem microcrustáceos e algas, né? E também tem peixes, né? Hoje em dia a gente também faz com peixes. Água salgada, quais são os organismos, né? Ambiente tuarino, quais são os organismos? Então aqui é só para ver quais são esses principais organismos que tem para cada uma dessas matrizes, e foi mais ou menos o que eu passei para vocês agora anteriormente, tá? No sedimento, a mesma coisa. O que acontece? Apesar do sedimento, né, como eu falei anteriormente, ele ser o compartimento dentro do ambiente aquático mais crítico, infelizmente, ele é a matriz que tem menos organismos disponíveis para a gente fazer ensaios, né? Como eu falei, iniciou a ecotoxicologia no ambiente aquático, mas mais para a coluna d'água, e tem sido desenvolvido para as outras áreas, mas esse processo de desenvolvimento dos ensaios, de padronização, é muito complexo. Precisa ser feito repetidamente em vários lugares, várias vezes, para ver se ele pode ser utilizado, né? E aqui eu falei, eu separei um pouquinho do que ele falou. E por que espécies diferentes, né? Por exemplo, uma espécie A, ela pode ficar muito bem na frente a uma contaminação X, morrer numa contaminação Y e ficar numa condição afetada na condição C. Então, diferentes níveis de resposta. Então, uma mesma espécie, mesmo que vamos pensar assim, fosse um metal numa concentração igual para cada um, só que cada um dos casos. Só que aqui é um metal, por exemplo, ferro, ok, ela ficou ok. Mercúrio, ela morreu. E arsênio, ela não reproduziu, né? Ela se desenvolveu, mas não reproduziu, né? Então, por isso que é importante o ensaio agudo e crônico. Porque no primeiro momento você pode falar assim, não matou o peixe, ou não matou a minhoca, mas enfim. Mas será que ela está conseguindo se locomover? Será que está conseguindo se reproduzir? O crescimento está de acordo? Ou seja, o ensaio crônico, ele fecha esse tipo de diagnóstico, né? Não só morte e sobrevivência. O ideal num cenário é você fazer ensaio agudo, ensaio crônico, um ensaio de bioacumulação, um ensaio de biomarcadores, porque às vezes não... O que acontece? Nos acidentes ambientais, tanto de Mariana quanto de Brumadinho, por exemplo, a gente via claramente que havia um agente poluidor único, uma espécie A, ela morre, uma espécie B, ela pode ficar
totalmente saudável, mas uma espécie C pode sobreviver, mas não estar saudável, né? Então, existem essas necessidades de diferentes espécies, tá? E no controle laboratorial, a gente precisa de um controle laboratorial muito grande. Trouxe aqui para vocês uma carta controle, não sei se vocês já tiveram algum contato com isso, mas é como se fosse um controle da saúde das culturas que tem dentro de um laboratório, né? O que a gente faz? A gente repete um teste exatamente igual, várias vezes, entende como que funciona, como que esse organismo vai responder ao longo do tempo, né? Então, a gente tem aqui que essa concentração aqui em torno de 550 miligramas por litro de KCl, ele vai causar um efeito nesse organismo que eu estou avaliando aqui, que é o microcrustáceo, né? Então, aqui a gente tem essa linha que é a média dessa concentração de efeito, e eu determino estatisticamente um limite máximo e um limite mínimo. Por quê? Né? Porque se o organismo, cada vez mais eu preciso botar mais desse composto, desse sal, para ele ter esse efeito de 50%, quer dizer o quê? A minha cultura está ficando resistente. Então, ela não é uma boa indicadora. Então, eu não posso, por exemplo, saiu dessa faixa, esse lote aqui, né, todos os filhos desse lote que deu essa sensibilidade mais alta, né, que ela é mais resistente, eu não posso usar para um ensaio ecotoxicológico. Então, aí eu avalio. Da mesma forma, ao contrário. Se está aqui muito sensível, pode ser que eu tenha um indício de que minha cultura não está saudável e eu não posso usar esse organismo porque ele também está com algum problema na cultura e eu não posso usar. O ideal é que isso aqui vá variando ao longo do tempo, né, como uma forma natural. Se eu tenho muitos ensaios, né, de 2 a 3 ensaios acima dessa linha máxima ou abaixo dessa linha máxima, consecutivos, eu tenho que jogar minha cultura fora e refazer essa cultura. Da mesma forma também, se eu tiver, tudo bem, está variando aqui dentro dessa faixa, mas eu começo a ter muito ensaio para o lado de baixo, se eu tiver mais de 7 ensaios para baixo dessa linha média, né, mas dentro da faixa, eu também tenho que mudar a cultura, porque ela está ficando ou sensível ou resistente, né? Então, isso aqui é uma garantia de que os ensaios estão sendo feitos com qualidade. Tanto qualidade da cultura, como uma qualidade também da reprodutibilidade, né? A gente consegue comparar isso com outros laboratórios e ver, olha, o nosso organismo tem a mesma sensibilidade que todos os organismos que estão sendo usados em outros laboratórios. Senão uma amostra vem para cá, é tóxica, vai para outro laboratório, lá não é tóxico. Então o cara vai procurar fazer naquele laboratório que tem menor sensibilidade, né? Porque às vezes o cara pode falar, você tem delicioso, eu vou mandar no laboratório que não me dá efeito. E todos esses ensaios são padronizados por norma. Então, lá nas normas da BNT, vão ter certinho quanto que é o mínimo de cada tipo de ensaio. E isso aqui também é seguido exatamente a norma da BNT, tá? Então, tem aqui, essa curva é feita como se fosse um ensaio normal. E aí, cada organismo é um tipo de contaminante, ou, na verdade, a gente costuma usar um sal, né, para não ser, ninguém ficar manipulando lá um composto orgânico no laboratório, um metal altamente reativo. Então, a gente faz geralmente com um sal para entender como que está essa contaminação. Beleza? E aqui tá essas questões que eu te falei, dos órgãos normatizadores, né? No Brasil, a gente tem a BNT, todos os ensaios que são feitos em laboratórios são padronizados pela BNT, mas a gente tem em todo mundo diferentes órgãos padronizadores, né? A BNT, na verdade, o que ela faz? Ela estuda todas essas normas internacionais e padroniza para o contexto brasileiro, né? Então, a gente tem a ISO, que é mundial, a gente tem o órgão ambiental americano, que é a USPA, que vai fazer as normas dos Estados Unidos, a STM, que também é um organismo internacional, a Environment Canada, que também é uma agência do canadense, né, de meio ambiente, que vai estar estudando e fazendo essa padronização. Então, e por que tem essas padronizações? Porque um ensaio que for conduzido aqui, ele pode ser representativo, né, ele está seguindo as mesmas metodologias dos estudos internacionais. Isso é bom? Isso é ótimo, mas também tem um lado ruim. Por quê?
as condições de padronização brasileira e americana deveriam ser a mesma? Algumas condições sim, outras não. Por quê? As temperaturas aqui são diferentes, a quantidade de luminosidade que a gente tem aqui de radiação é diferente. Os nossos organismos não estão expostos às mesmas condições que os organismos que vivem em um clima temperado. Então, ao mesmo tempo, pode levar para uma não representatividade ecológica. Então, é bom ter normas, sim, mas existem necessidade de que sejam feitas adaptações e organismos padronizados também para o ambiente brasileiro. Por exemplo, desses organismos que a gente comentou aqui, praticamente todos, eles são feitos no mundo inteiro, né? Só que o que acontece? Aqui no Brasil, a gente tem muito mais espécies, né? Tem, sei lá, 10 vezes mais espécies num rio aqui do que num rio na Inglaterra. Então, eu não posso falar que a mesma espécie, uma espécie aqui, é representativa para a Inglaterra, não pode ser representativa para a gente. Então, por exemplo, nesses estudos de acidentes ambientais, o órgão ambiental muitas vezes questiona: por que vocês fizeram com essas espécies? Foi feito com essas espécies porque elas são as espécies padronizadas, mas se quiser, também pode usar espécies nativas, mas elas não vão ter correspondentes internacionais que a gente consiga comparar os resultados. Então, é muito importante também que existem pessoas, né, laboratórios, universidades, desenvolvendo novos testes com espécies nativas daqui, tá? Que vão ser mais representativas. Porque muita gente, igual o Daniel Hério, é um ensaio de peixe, mas ele não é um peixe nativo, né? Quão representativo isso é? Alguém pode vir questionar e falar: é representativo porque ele é usado internacionalmente no mundo todo, a gente sabe muito bem a que tipo de coisa ele responde, não responde, mas ele também não é um peixe que tem aqui, a gente pode ter um peixe aqui muito mais sensível, né? Então, há esses dilemas. Então, é muito importante o desenvolvimento de novos ensaios. Só que para isso é muito complexo, precisa conhecer muito bem a biologia dos organismos, um longo processo de validação em vários laboratórios, em vários lugares, mas é extremamente relevante, né? Aqui na PLIS a gente tenta constantemente desenvolver esses tipos de organismos, inclusive a gente tem, por exemplo, microcrustáceos nativos de Minas Gerais, né? Os espécies nativas de peixes, né? O ouriço do mar é um ouriço do mar que a gente coleta aqui na nossa costa, então ele é representativo do nosso ambiente. Então, tem que se buscar o meio termo das coisas, a padronização, mas também espécies representativas de cada lugar, tá? E a gente tem diversas legislações que estão relacionadas a isso. Tem a CONAMA 357, que vai falar: olha, um corpo de água classe 2, ela não pode apresentar nem efeitos agudos, nem efeitos crônicos. Mais um de classe 4, eu posso aceitar efeito crônico a um determinado nível, né? A CONAMA 430 vai falar sobre qualidade de efluente. Então, vai falar: olha, um efluente, ele tem uma carga, ele chega numa vazão X num rio e ele é diluído 10 vezes, né? Quando entra em contato com o rio. Então, o que acontece? A partir desse momento que ele é diluído 10 vezes, eu não posso ter toxicidade, né? Se eu diluir 10 vezes essa amostra e tiver toxicidade, então esse efluente não pode ser lançado no meio ambiente, né? Da mesma forma, a gente também tem a 420, que é uma CONAMA para qualidade de solo, que também vai falar sobre toxicidade. E, além disso, também tem as legislações estaduais de cada um desses estados, né? Então, tem no Rio Grande do Sul, tem em Santa Catarina, tem em São Paulo, né? Que elas podem ser mais restritivas que as federais, mas elas não podem ser mais brandas, tá? Bom, pessoal, é isso. Bom, pessoal, agora vou trazer para vocês algumas imagens de ensaios ecotoxicológicos com organismos utilizados em avaliações de amostras de água ou sedimento, tá bom? Então, o primeiro deles que eu vou trazer para vocês é a microalga Rhaphidoceles subcapitata, que é aquela microalga utilizada em ensaios crônicos com água doce, tá bom? Então, aqui nós temos diferentes Erlenmeyers, cada Erlenmeyer constitui uma réplica desse ensaio, e como esse ensaio é realizado? É colocada as amostras que nós gostaríamos de avaliar e uma alíquota
já definida da alga. Essa alíquota tem que ser a mesma para cada uma das réplicas, né? E esses Erlenmeyer são tampados de forma que não haja qualquer contaminação exterior, que, como vocês podem ver, eles ficam sobre uma iluminação controlada e constante, e é avaliada ao final desse ensaio, é retirada uma alíquota de cada uma dessas réplicas e é feita a contagem das células, né, de quantas algas há em cada um dessas réplicas. Então, a gente consegue ver, através dessa contagem, qual que é o grau de inibição do crescimento algal. Então, a gente consegue ver aqui algas mais verdinhas, com maior nível de reprodução, e aqui amostras com menor nível de reprodução. Então, a gente consegue ver diferentes concentrações algais em cada um desses ensaios. Já nesse segundo momento, a gente está trazendo para vocês um ensaio de Seriodafna, né, que é aquele microcrustáceo também utilizado para avaliações de água superficial, de água doce, tá bom? E aqui nós temos, em cada um desses tubos de ensaio, é uma réplica desse ensaio, né, é uma réplica de um ensaio. Então, nós temos aqui já as amostras que estão inseridas em cada um desses tubos de ensaio. É injetado o alimento que é constituído por aquela microalga que eu acabei de mostrar para vocês, a Rhaphidoceras subcapitata. Afinal, a Seriodafna, ela se alimenta de microalgas, né? É um organismo filtrador. Então, nós temos aqui a montagem desses tubos de ensaios, que são as réplicas da Seriodafna, tá bom? Em cada um desses tubos de ensaio é colocada uma matriz, né? Um organismo, uma mãe, e ao final do ensaio é contada a reprodução, né, de cada um desses organismos. Então, nós temos aqui um videozinho mostrando esse organismo no tubo de ensaio, né, e ao longo do ensaio é realizada a contagem, né, de quantos neonatos, né, que são quantos juvenis são produzidos. Aqui nós temos esse procedimento, né, durante a realização do ensaio, esse tubo é colocado contra a luz e é feita a contagem de quantos jovens, né, quantos neonatos foram produzidos. Esse ensaio ele tem trocas, né, então o organismo é colocado em uma nova solução teste. Então, esse é o procedimento que está ocorrendo aqui, né, que é a retirada da matriz de uma réplica que já foi antiga para um novo tubo de ensaio com uma nova concentração, né, com uma nova condição da amostra renovada. Esse terceiro ensaio que nós estamos mostrando aqui é um ensaio com o peixe, né, o Dânio Rério, onde também nós estamos avaliando amostras de água doce, né, organismos utilizados para esse tipo de avaliação. Aqui também cada uma das réplicas, né, e aqui nós estamos no procedimento de montagem desses testes, onde são colocados 10 indivíduos em cada uma dessas réplicas, e é feita a avaliação da mortalidade desses indivíduos ao longo do teste, tá bom? No final do período de exposição, é verificado se houve ou não mortalidade desses indivíduos, né? Lembrando que ao longo do teste, ele é todo monitorado e caso exista alguma mortalidade, ela é imediatamente retirada desse recipiente para que não interfira em outras condições do ensaio, né? Tá? Aqui, então, nós temos um desses ensaios, aqui lá o primeiro momento era a montagem, e aqui onde eles ficam sobre uma iluminação controlada. Esse outro é um ensaio, na verdade, é um organismo em separado, que é o Leptocheiros, né? Ele é um anfípoda utilizado para avaliação tanto de água marinha, né? A água superficial, quanto também sedimento, né? Então, nós temos aqui esse organismo. Então, ele é utilizado para essas duas avaliações, diferentemente dos anteriores, que são utilizados com enfoque na avaliação da matriz aquosa. Esse é utilizado tanto para avaliação de uma toxicidade da água quanto do sedimento. Então, nós temos aqui um ensaio, né, rodando aqui com esses organismos. Então, vocês podem ver que aqui tem a água, né, e uma camada de sedimento. No caso aqui, então, nós estamos fazendo um ensaio de toxicidade que avalia a toxicidade do sedimento.
para esse ensaio específico é necessário a aeração, tá bom? Nesse mesmo tipo de avaliação, nós temos também aqui um ensaio com o anfípoda e a Lelasteca, que também é utilizado para avaliação da condição, né, da qualidade de matrizes de sedimento, tá bom? Então, aqui nós temos também diferentes testes rodando aqui em paralelo, onde os organismos são expostos a uma quantidade de uma medida de sedimento para 4 medidas de água. Aquela mesma proporção também é utilizada para um ensaio com leptocardios, tá bom? E ao final desses ensaios são avaliados a mortalidade desses indivíduos, né? A sobrevivência, quantos organismos sobreviveram, e também o peso, né? Para fazer uma forma de avaliação do desenvolvimento desses organismos ao passar do tempo. Por fim, aqui eu estou trazendo para vocês fotos de lâminas de ensaios com o ouriço do mar, o Echinometra Counter, né? Esses ensaios são conduzidos de forma a produzir a gametogênese, né? Incentivar a produção de gametas dos ouriços, né? Mediante a exposição ao KCl, injeção de KCl nesses ouriços, eles vão liberar os gametas femininos e masculinos que vão se fecundar e formar esses embriões, né? Esses embriões são avaliados sobre a sua forma de desenvolvimento. Então, é verificado como que é o desenvolvimento desses embriões e é verificado ao longo do teste se há malformações desses embriões que poderiam inviabilizar a sua sobrevivência, o desenvolvimento desses embriões, produzindo um organismo adulto saudável, tá bom? É isso que é utilizado na avaliação do ouriço do mar. Tá vendo? Aqui nós temos uma larva bem formada, uma larva saudável, tá bom? Essas são as imagens que eu gostaria de passar para vocês, né, sobre alguns ensaios, mas ainda há muitos ensaios diferentes que são desenvolvidos tanto na Prisia quanto também que são utilizados rotineiramente nesse tipo de estudos ecotoxicológicos, tá bom? Eu acho que é isso.